Nós estamos, nesses últimos sábados, em uma série de estudos que eu escolhi como nome, como título, Fé em Tempos de Instabilidade. E a gente vem construindo, e hoje estamos concluindo essa série, aprofundando algumas perguntas. A primeira pergunta que nós respondemos está relacionada à nossa identidade, quem nós somos. E aprendemos aqui que nós somos sacerdotes e cidadãos do reino de Deus. Isso muda como a gente vive, como a gente entende, como a gente pode influenciar com a compreensão de que nós não somos desse mundo, vivemos aqui como forasteiros. A segunda pergunta que nós respondemos está voltada a questões espirituais. Onde Deus está e o que Deus está fazendo? E aprendemos aqui, olhando mais uma vez para o Apocalipse, que Deus está no trono. E a partir do trono, Deus governa. E Deus, no santuário celestial, no trono, Deus ouve as nossas orações. E saímos aqui no sábado passado com a convicção de que todas as nossas orações, todos os nossos clamores, todas as nossas necessidades são ouvidas por Deus. E Deus vai agir. E o assunto não estava relacionado às trombetas, mas eu citei falando que as trombetas de Deus são uma ação, uma resposta de Deus às orações dos santos, trazendo justiça, trazendo fim a esse mundo. E hoje nós temos uma terceira pergunta. Nesse mundo confuso, nesse mundo instável, nesse mundo turbulento, o que nós devemos fazer? Essa é a pergunta. Eu quero ir com você ao livro do Apocalipse, capítulo 10. Eu falei aqui claramente no último sábado, na verdade nos outros 2 sábados que a gente entrou nessa série, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente tem muita informação, muita coisa para explorar. E mais uma vez, ao estudar aqui Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, muita coisa veio à minha mente, muito conteúdo. E mais uma vez foi difícil para delimitar o que a gente trabalharia aqui nesse sábado. É por isso que talvez você, quando estiver aqui durante o sermão, mas o pastor poderia falar isso, poderia falar aquilo. O texto é muito rico. Então eu delimitei e a gente vai trabalhar 3 questõezinhas aqui apenas nesse texto, buscando claramente fortalecer a nossa série de estudos. Em um outro momento, quem sabe, a gente pode aprofundar esses detalhes. Apocalipse 10, amigos. Esse capítulo não fala de juízo direto, nem de trombeta soando, nem de pragas caindo. Ele fala do povo de Deus vivendo em meio à espera. Curiosamente, o texto, ele é um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª. Claro que esse interlúdio ele não se limita a Apocalipse 10, ele vai um pouquinho mais à frente, mas ele é um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Ele conecta Daniel, Apocalipse capítulo 5 e também Apocalipse capítulo 12 e 14. Então, como eu disse, é um conteúdo muito denso e a gente vai tentar aqui, de certa forma, trabalhar. O que Apocalipse descreve, capítulo 10? Ele descreve a experiência do povo de Deus acontecendo antes de Deus, antes do fim acontecer. Ele descreve em meio à confusão, ele descreve frustração, mas ele descreve também a revelação de Deus para o seu povo. E é interessante, aqui eu abro um pequeno parênteses, esse texto de Apocalipse 10, ele é muito importante para a nossa compreensão como adventistas do 7º dia.
muito importante, junto com Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Ele é muito importante e eu poderia arriscar dizer que ele faz parte de nossa teologia distintiva. Como nós interpretamos esse tempo de espera? Qual é a nossa função? Como nós devemos viver? Mas é curioso que Apocalipse 10, como eu disse, o intervalo, não é um intervalo cronológico. Eu diria que é um intervalo vocacional. Deus interrompe as trombetas, os símbolos de juízo e a instabilidade para dizer: antes de continuar falando do que eu farei, preciso deixar claro o que vocês farão. Por isso, quando estudamos Apocalipse 10, a nossa pergunta não tem que ser especulativa, mas responsiva. E é por isso que eu quero ler com você agora sim Apocalipse 10, verso 1 em diante. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Estou lendo a Nova Versão Internacional. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como um sol e as suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão, colocou o pé direito sobre o altar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo, os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquilo que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz que eu tinha ouvido dos céus falou comigo novamente, dizendo: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro, e ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele me pareceu doce como mel, mas ao comê-lo o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? O texto começa dizendo para nós que João vê um anjo forte, um anjo poderoso. E esse anjo estava descendo do céu. Um anjo que vem com força, porque ele vem comissionado. Um anjo que vem com força, porque ele vem investido de autoridade do próprio Deus. Ele vem com uma missão. E mais uma vez eu repito que Apocalipse 10 está intimamente ligado com Apocalipse capítulo 5, onde também nós temos um anjo forte. Um anjo que lá no texto aparece uma pergunta: quem é digno de abrir o quê? O livro. E o texto diz que o livro, aquele que é digno de abrir o livro é quem? O Cordeiro. Então aqui, Apocalipse 10, depois do livro ser aberto, o livro é enviado do céu pelo anjo. E mais uma verdade, amigos, só reforçando, Deus está no controle, amém? Deus está conduzindo a história dessa terra, Deus está conduzindo a nossa vida. E é isso mais uma vez que nós vemos, Deus enviando um anjo forte, com o seu livro, que já havia sido aberto pelo Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ainda governa. Esse anjo vem descendo, e é curioso que o texto diz que esse anjo estava com o quê? Um livrinho. É isso que diz a sua Bíblia? Outras Bíblias, como a minha, diz um pequeno livro. Aqui tem um detalhe importante, e aqui nós temos uma lição a aprender. O detalhe é o seguinte: lá em Apocalipse 5, diz de um livrinho ou de um livro? De um livro. Agora aqui o texto diz um pequeno livro.
Lá diz de um livro, aqui diz de um livrinho. Os estudiosos dizem, amigos, que o livrinho aqui é parte do livro. O livrinho aqui faz parte do conteúdo maior. O livro aqui, ele aborda o que nós temos no grande livro. E alguns até chegam a dizer que Apocalipse 10, o livrinho de Apocalipse 10 corresponde ao livro de Daniel, ou parte do livro de Daniel, ao qual foi selado para o entendimento humano até o tempo do fim. Parte do livro. Há algumas conclusões que se dividem quanto a se é o livro todo de Daniel ou parte do livro, mas isso não é a grande questão. A grande questão é que, de fato, o livrinho aqui não é todo o livro de Apocalipse 5. Em outras palavras, o que isso significa para mim, pastor? O que João, o que Deus está querendo me ensinar? Primeiro, Deus revelou apenas parte do que o povo precisava para ser salvo. Deus não revelou tudo. Apocalipse 10 diz para nós que o livrinho foi aberto, ele foi enviado para o servo de Deus, e aqui me ensina que Deus não revelou todas o quê? As coisas. Existem coisas que Deus vai revelar após a tocada, o soar da sétima o quê? Trombeta. E aqui há algo importante. Olha aqui para mim. Tem muita gente que especula muita coisa, sim ou não? Tem muita gente que pega Apocalipse e começa, isso aqui é aquilo. Tem muita gente que pega vídeos e vai chegando o vídeo. Nessa era da informação, tem tanto vídeo que a gente vai chegando, vai recebendo. Mas são vídeos que visam o quê? Especulação. Não são vídeos que falam da palavra de Deus. Amigos e irmãos, de fato, existem coisas que Deus ainda não nos revelou e não nos compete o quê? Especular. Inclusive, existem questões no livro do Apocalipse que Deus não revelou com sua clareza. O que Deus nos revelou é apenas parte do quê? Do livro. E olha aqui para mim. O desejo de Deus não é que você saiba de todas as coisas. Deus, quando revela parte do livro, Ele está dizendo assim para mim e para você: isso aqui é suficiente para que você seja salvo. Porque o interesse de Deus não é que vivamos uma vida de especulação. O interesse de Deus é que vivamos uma vida de comunhão. E Deus, quando nos revela, é pensando nisso. E eu trouxe um texto só para reforçar. Como essa série é uma série mais, com assuntos mais, que geram mais discordância, olha esse texto. A história mostra que a todo momento existe a tentação constante de muitos irem em busca de coisas que Deus nunca teve a intenção de nos revelar. Apocalipse 10 esclarece, antes de mais nada, que algumas coisas têm importância especial para o povo de Deus. Por isso o Senhor achou apropriado revelá-las ao seu povo. Todas as coisas futuras, importantes para a salvação e para a entrada no reino, foram reveladas ao povo de Deus por meio da palavra o quê? Profética. Tudo mais fica além da intenção de quem? De Deus. Então, meu querido amigo, em outras palavras, Deus não entrega tudo, mas entrega o suficiente. O suficiente para permanecer fiel, o suficiente para que eu e você não possamos desistir, o suficiente para profetizar outra vez, o suficiente para nossa salvação. E você pode dizer: pastor, por que o senhor trouxe isso aqui? Porque especulação, amigos, tira o nosso foco, sim ou não? Especulação tira a nossa energia, especulação nos atrapalha no cumprimento da missão. Então, o anjo forte entrega parte do livro. E é curioso se você ler, só reforçando, o verso 7, no entanto, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sétima trombeta, também se cumprirá o quê? O mistério de Deus. Existem coisas que não é nossa competência. E é isso que o texto nos ensina. E o texto avança, porque Deus não chama João para especular. Deus não chama João para simplesmente observar. Deus não chama João simplesmente para conhecimento intelectual. Deus chama João para obedecer. Até Apocalipse 10, João é apenas um espectador. Até Apocalipse 10, João apenas via visões.
Até Apocalipse 10, João ouvia as vozes do céu. E é curioso que agora Deus chama João para se envolver. E o verso 8 diz aí, vai, toma o quê? O livrinho aberto na mão do anjo. Ei, João, agora é hora de agir. Agora é hora de abandonar essa vida de fé, apenas de olhar, de observar, de conhecer. Agora é hora de agir. E amigos, Deus ainda fala para João, tome o livro, coma o livro, ação. E o que eu aprendo aqui? Que fé não é simplesmente para a gente contemplar. Fé não é somente para a gente agir. Para a gente conhecer. Fé também é um chamado para a ação. João aqui é chamado para ação. Não basta admirar a verdade, é preciso assimilá-la. Comer está relacionado à assimilação. A fé que sustenta não é apenas contemplativa, é a fé que age. É a fé que nos chama à ação. Repito, João até aqui estava sendo chamado a observar. Agora no capítulo 10, João é chamado à ação. João, venha, tome o livro, coma o livro. E o verso 10 tem um texto que, para aqueles que estão há mais tempo na igreja, não é? Diz assim, na boca era doce como mel, mas depois de comê-lo, o meu ventre ficou o quê? Amargo. Doce. A ideia aqui do livro doce é porque, de fato, quando a gente decide seguir a Cristo, quando a gente decide viver segundo a palavra, a gente aprende que a palavra de Deus liberta, amém? É doce. Conhecer a Deus é doce. Quando a gente aprende isso, a gente aprende que o livro é doce na boca, porque ele esclarece, porque dá sentido à história, traz esperança, traz expectativa. Ele é doce, porque quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, coisas maravilhosas nos acontecem. Mas a vida passa, e a gente às vezes aprende que viver a palavra também muitas vezes traz amarguras na vida, sim ou não? Aqui é uma aplicação, depois eu vou entrar para o contexto histórico. A palavra de Deus ela é doce, mas às vezes traz amarguras. Talvez viver uma fé não é tão simples assim. Talvez a gente tenha tanta expectativa, e essas expectativas são frustradas. Porque de fato, irmãos, uma vida segundo a vontade de Deus, eu não estou falando aqui para dizer, quem serve a Deus sofre, mas quem decide seguir a Jesus tem uma vida muitas vezes de frustrações, porque você vai pregar o Evangelho, eu conheci a verdade, agora vou levar para o meu amigo, e seu amigo ele não está tão empolgado quanto você. Você conheceu o Evangelho, você está tão empolgado, vou falar para o meu pai. Talvez o seu pai não está tão empolgado assim. Para o jovem que talvez vem para a igreja, com tanta expectativa chega na igreja e vê líderes pecadores, homens pecadores. Frustração, porque de fato quando conhecemos, nós recebemos a doçura do Evangelho, mas no viver muitas vezes, esse Evangelho nos traz experiências dolorosas, experiências, amigos, que muitas vezes nos traz decepções. Repito aqui, às vezes o amargo vem das pessoas que decepcionam, ferem, falham. E talvez aqui, mais uma vez, a gente vai pregando esse texto, a gente tem que abrir vários parênteses, talvez esteja alguém aqui que esteve empolgado com a verdade, e talvez agora não está tão empolgado com a verdade. Mas olha que interessante, o que você precisamos aprender, o perigo não é sentir amargo, o perigo é parar no amargo. O perigo é transformar a decepção em desistência. Por isso, quando Deus chega para João e traz essa experiência, Deus está dizendo para mim e para você, ei, a vida tem as suas lutas e tem as suas amarguras, mas não viva com base nisso. E eu vou dizer mais, as permissões de Deus. Amigos, isso aqui é maravilhoso. Deus muitas vezes permite as amarguras, não é para que a gente se sinta triste, decepcionado, mas é para que nós possamos aprofundar a nossa fé. Eu falei sobre as questões históricas, porque quando João
come o livro, sente doce e depois amargo, também faz referência à experiência do povo de Deus. Se você vai para a história diz que em 1844, um pouquinho antes, claro, um grupo de pessoas começaram a estudar as profecias bíblicas. E esse grupo de pessoas, ao estudar as profecias bíblicas, ficaram empolgados, ficaram maravilhados, e começaram a pregar, olha, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E eles marcaram uma data, 22 de outubro de 1844, e você conhece a história. Houve uma grande decepção, amargura, decepção, frustração. Muitos talvez olhem para 1844 e veem um fracasso, mas eu diria que 1844 não foi um fracasso no plano de Deus, foi o momento em que Deus levou o seu povo da expectativa emocional para a fé mais profunda. Não era o fim da missão, era o amadurecimento dela. Não era uma decepção que deveria se finalizar, era uma decepção que deveria trazer um entendimento melhor para o cumprimento da missão. Por isso, voltando ao texto, o anjo diz: João, coma, vai ser doce, mas quando chegar no estômago vai ser amargo. Deus está querendo, claro, reforçar a história cronológica profética, mas Deus está querendo também me ensinar, eu e você, a viver uma fé além da frustração, além da amargura, além da decepção. Deus permite que expectativas muitas vezes sejam frustradas, para que nós possamos compreender exatamente qual é a vontade de Deus, e foi isso que aconteceu em 1844. É interessante, amigo, se você olha a história, assim como João, o povo de Deus precisou comer o livro, assim como João sentiu a doce esperança, assim como João enfrentou o amargo da decepção, mas observa, Deus não retira o livro, Deus não cancela a missão, Deus não abandona o seu povo. Depois da amargura, vem um chamado maravilhoso, e é o que nós vemos aqui no livro de João, verso 11, diz assim: é preciso que você o quê? Profetize. É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois da decepção, depois da amargura, nós temos um chamado. Depois da decepção, depois da amargura, nós temos uma missão que está sendo renovada. Uma missão que está sendo restaurada. Apocalipse capítulo 10 não termina com um evento cósmico. Termina com uma ordem pessoal. É necessário que profetizes. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos esse profetize, entendemos esse verso como uma ordem de Deus. A missão dos seguidores de Cristo. Após a decepção, após o amargo, o foco do texto está aqui, amigos. Isso aqui é maravilhoso. Após a decepção, há uma aplicação real e decisiva. Isso aqui é profundo. Após o amargo, Deus não manda o povo especular. Após o amargo, Deus não manda o povo buscar, descansar. Vai lá, descansa, chora. Após o amargo, Deus não fica lá, João, olha, Deus não fica passando a mão na cabeça de João. Deus não chama João para explicar sua decepção, não chama para justificar o passado, não chama para se proteger do futuro. Deus o chama para profetizar, Deus o chama para testemunhar, Deus oferece uma missão. Ele manda, vá lá e profetize outra vez. Amigos, missão não é prêmio para quem está forte. Missão é remédio para quem está fraco.
Missão não é para aquele que, missão é cura, missão é força, missão é crescimento, missão é entendimento. A missão reorganiza a fé, cura a alma cansada e devolve o sentido da vida espiritual. Quem perde o propósito começa a duvidar da fé, da igreja e até de Deus. Mas quando Deus chama alguém para anunciar, servir e testemunhar, Ele não está explorando essa pessoa, Ele está salvando-a do vazio. Em tempos de instabilidade, permanecer na missão não é um peso espiritual, é graça. Se envolver na missão não é uma ordem da igreja, não é uma ordem do pastor, é a graça de Deus que está dizendo: meu filho, se envolva na minha missão, porque você vai trazer propósito para a sua vida. Foi isso que aconteceu com João, foi isso que aconteceu ao longo da história, foi isso que aconteceu ali em 1844. Alguns se sentiram tão amargurados, desistiram de Deus, foram seguir a sua vida. Outros começaram a buscar ainda mais, não ficaram se remoendo nas cinzas. Não, há algo aqui, a gente não entendeu, vamos buscar mais informação. E se envolveram na missão, amigos, e a missão curou, a missão trouxe crescimento espiritual, a missão alcançou pessoas. João, o livro vai ser doce, mas ao estômago vai ser amargo. Mas não se preocupe com isso, vá e trabalhe, vá e pregue o evangelho, vá e profetize. Meu querido amigo, missão não é apenas algo que fazemos depois de estarmos bem. Na Bíblia, muitas vezes missão é exatamente o que Deus usa para nos curar. Em outras palavras, olha aqui para mim, fé não se cura com explicações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente vem para a igreja e sai da igreja. Eu não senti Deus lá, eu não senti Deus atuando, eu não vi Deus na vida das pessoas. A igreja é fria. Fé não se cura com explicações, fé se cura com missão, porque missão traz propósito. Minha querida igreja, meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus vai voltar em nome de Jesus, amém? Jesus quer te salvar. E aqui está uma revelação clara, aqui está um texto claro para nós, que enquanto Ele não vem, Ele nos chama a cuidar do outro, Ele nos chama à missão, Ele nos chama a nos envolver. Essa igreja está desenvolvendo estratégias, e eu já apresentei aqui para vocês, para ensino da Bíblia. Essa igreja está desenvolvendo estratégias para que você, profissional liberal, possa cuidar, talvez não dando estudos bíblicos, mas se envolvendo na missão. Porque você não vai ser curado vindo aqui de manhã, indo para casa domingo. Você vai ser curado quando você estiver envolvido na missão. E eu termino com 3 textos. O único meio de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou a fazer. Você quer crescer espiritualmente? Tem que estudar a Bíblia, sim. Tem que estudar a lição, sim. Mas você tem que se envolver na missão de Deus. E missão não é vir na igreja cantar, ser professor de escola sabatina. Missão é alcançar pessoas. Não precisamos ir a países pagãos, nem mesmo deixar o estreito âmbito de nosso lar, se é ali que está o nosso dever, a fim de trabalhar para Cristo. Podemos fazê-lo no lar da família, na igreja, entre os nossos amigos com quem entretemos relações comerciais. E o último texto, o chamado para depor tudo
no altar do serviço venha cada um. Não nos é pedido que sirvamos como Eliseu serviu, nem que vendamos tudo o que possuímos, mas Deus nos pede que demos ao seu serviço o primeiro lugar em nossa vida, e não permitamos se passe um só dia sem que façamos alguma coisa para alcançar sua obra na terra. Ele não espera de todos a mesma espécie de serviço. Um pode ser chamado a servir nas terras estrangeiras, outro pode ser chamado a dar de seus meios para o sustento do Evangelho. Deus aceita a oferta de cada um, é a consagração da vida e de todos os seus interesses que é necessário. O que fazem essa consagração, ouvirão e obedecerão ao chamado do céu. Meu amigo, o apelo desta manhã, ele é muito simples, mas decisivo. Se você está cansado, se você está confuso, se você está decepcionado, não fuja da missão. É aí que você tem que ir com unhas e dentes. Não fuja dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem uma vocação para você. Deus tem um chamado para você. Se você está ferido, se envolva. Se você está decepcionado, se envolva. Se a sua fé, jovem, está sendo provada, você, não estou acreditando mais nessas coisas, se envolva na missão, porque missão é cura, missão é salvação, missão dá propósito. Enquanto você caminha na missão, Deus vai caminhando com você, amém? Enquanto você cuida dos interesses de Deus, Deus vai cuidando dos seus interesses. A Sara vai cantar um último hino. E o meu pedido para você é que você ore a Deus, é que você entregue sua vida a Deus, é que você possa dizer: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso me envolver na tua missão. Que Deus nos abençoe. Transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor sobre mim. Certeza do retorno de Jesus. Ele me concede alegria no serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus nos usará para falar da sua cruz. E ao que está na escuridão,
dessa minha missão. Sobre mim, então, seu poder virá. A salvação, Ele confirmará ao final dessa nossa missão. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa nossa missão. Amém. Nós temos uma missão. Aprenda. Missão é cura. Missão é graça. Missão é fortalecimento. Se você tem qualquer dúvida, pastor, eu não sei no que me envolver, nos procure. Tem missão de tudo quanto é tipo. Tem opções para tudo quanto é pessoa. Mas a principal ideia é que você viva como um missionário onde você estiver. Deus diz, profetize. Deus diz, siga a minha vontade, porque é isso que vai fortalecer a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Santo Deus, aqui estamos na tua santa palavra, na tua santa igreja, na tua santa casa. Aqui estamos, Senhor, estudando a tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor não nos revelou tudo sobre o tempo, os acontecimentos, mas o Senhor nos revelou verdades que são fundamentais para que possamos vencer o tempo, vencer as circunstâncias e alcançar salvação. E nessa manhã, Senhor, nós aprendemos que devemos deixar a fé especulativa, a fé que busca saber simplesmente das coisas, e possamos viver uma fé profunda naquilo que nos foi revelado, que é necessário para a nossa salvação. Nessa manhã nós aprendemos que ao seguirmos ao Senhor, muitas vezes enfrentaremos amarguras, muitas vezes enfrentaremos decepções, muitas vezes enfrentaremos circunstâncias que doem na nossa alma, muitas vezes não entenderemos os propósitos, muitas vezes a expectativa natural de te seguir será frustrada, mas Deus, que nós não possamos deixar com que essas amarguras, essas decepções possam nos atrapalhar e nos tirar do caminho do Senhor. Assim como aconteceu em 1844, pessoas que ficaram decepcionadas, desapontadas, voltaram para a tua palavra para tentar conhecer a tua vontade. Que nós, Senhor, quando não entendermos, quando tivermos desapontamentos, decepções, que possamos voltar ao Senhor. E claro, Senhor, sempre que nós voltamos a Ti, o Senhor nos vocaciona e o Senhor nos manda a missão, como disse a João, vá e profetizes. Por isso, Deus, que o Teu Santo Espírito nos incomode, que o Teu Santo Espírito, Senhor, durante a semana, nos sábados à tarde, nos incomode a levantar sair da nossa casa, levantar do nosso sofá, para nos envolvermos na Tua missão, que é variada, que é de acordo com dons, mas que Teu Santo Espírito nos ajude e nos incomode, para que, envolvidos na missão, sejamos curados, transformados e alcancemos propósitos para a nossa vida. Abençoe o nosso sábado, abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz sábado a todos.
respondemos ao amor a nós demonstrado. As palavras